Rádio Sulina Limitada, ZYT-21, nasceu no final dos anos 40 e início dos anos 50, quando os senhores Paulino Zimmermann e Celso Farina chegam em Capinzal, vindos da cidade de Concórdia. No ano em que a cidade acabava de nascer, e com muitas discussões políticas acaloradas, Farina e Zimmermann acreditaram que a cidade carecia de um veículo de comunicação que pudesse levar ao conhecimento de seus moradores o maior número de informações possíveis sobre o que estava acontecendo na cidade. Você sabia que no início da década de 50, os moradores de Capinzal somente tinham notícias do que acontecia no Brasil e no mundo através de jornais impressos, e que demoravam dias a chegar? Sabia que devido ao grande número de analfabetismo que havia na época, e a demora na entrega dos jornais vindo de longe, era somente através dos programas de rádios, com transmissões de longo alcance, do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, que a maioria das pessoas tomava conhecimento dos acontecimentos? Sabia que era em volta do rádio que as famílias se reuniam e juntas ouviam o noticiário, os programas de auditório, com música ao vivo e até radionovelas? Farina e Zimmermann passavam o dia com seus gravadores de rolo pendurados no ombro e com seus microfones em mãos, corriam atrás de notícias. Visitavam políticos e empresários em busca de novidades, que na época lutavam pela emancipação dos municípios de Ouro e Piratuba. Entretanto, o que mais gostavam mesmo de fazer, era de entrevistar a população, e de narrar jogos de futebol, que aconteciam no campinho, que ficava quase em frente à estação ferroviária. Outra curiosidade, de grande importância, eram os eventos promovidos pela Rádio Sulina, e que mobilizavam toda a sociedade. A rádio organizava, divulgava e promovia tanto seus eventos, que um deles se tornou de maior importância para a pequena cidade de Capinzal. Era o concurso Rainha dos Estudantes, que mais tarde muda de nome e passa a se chamar Rainha do Rádio. Os eventos promovidos pela rádio mobilizavam todas as autoridades da nova cidade. De políticos ao clérigo, todos prestigiavam e estavam ali para a coroação das tão esperadas rainhas e princesas. A Rádio Sulina dava cobertura a exatamente todos os acontecimentos da cidade, dos mais simples aos mais importantes. Por seus microfones passaram vozes de prefeitos ilustres, governadores de estado e até autoridades do governo federal. Você sabia que a Rádio Sulina mudou-se 2 vezes de endereço? Funcionando primeiro em uma antiga casa de madeira, bem no centro da cidade, onde também realizava seus eventos. Anos mais tarde, passa a funcionar no antigo prédio da empresa Santos Almeida, e seus eventos começaram a acontecer no novo clube da cidade, o Ateneu Clube. Você sabia que a sucessora da Rádio Sulina, ZYT-21 Limitada, anos mais tarde, seria a Rádio Clube? Sabia que, já com novos proprietários, muito melhor aparelhada, e com um contingente bem maior de funcionários, se instala na cidade de Ouro? A Rádio Clube, não diferente de sua antecessora, passava os dias em constante troca de locutores, e sempre em busca de novas notícias, e todos os programas aconteciam ao vivo. Nenhum programa era gravado ou gerado sem que um radialista estivesse no comando de uma aparelhagem simples, à base de válvulas, que constantemente queimavam e precisavam ser trocadas. Nesses momentos a rádio saía do ar. Muitas histórias aconteceram, assim como muitos radialistas tiveram sua formação no rádio através da experiência. Não haviam cursos para a formação de locutores, tudo acontecia na raça. Esses radialistas, além de noticiar os acontecimentos e narrar jogos de futebol, atendiam aos pedidos musicais do público, que nos anos 70 explodia nos ritmos da Jovem Guarda, da Tropical e do rock americano. Você sabia que os equipamentos pertencidos à antiga Rádio Clube encontram-se disponíveis para visitação no Museu Histórico Municipal Dr. Vitor Almeida, e que foram todos doados ao Departamento de Cultura do município pelo Sr. Bunissoni no ano de 1993? Sabia que esse repasse incluía, junto com seu imenso acervo de discos de vinil, todo o mobiliários e aparelhos utilizados na época de seu funcionamento? Você sabia que este acervo era tão grande e ricamente composto por peças e gravações históricas, com reportagens em fitas de rolo, que em 1994 foi montado um museu exclusivo para exibição da história do rádio em Capinzal? Sabia que este museu era localizado na antiga escola de piano da senhora Fabiola Campos,
sala pertencente e anexo à igreja matriz, e que este museu se chamava Museu do Som. Você sabia que as tratativas para a fundação de uma nova rádio tiveram seu início no final dos anos 70, quando um grupo de empresários locais, sentindo a necessidade de dotar Capinzal de um veículo de comunicação formal, e que fosse devidamente legalizado, pudesse funcionar oficialmente em nossa cidade? Sabia que só após de respeitados todos os trâmites e apresentada a documentação exigida, somente no final de 1979 é que foi assinado em Brasília o contrato entre Rádio Capinzal Limitada e o Ministério das Comunicações. No início de 1980, o grupo de acionistas adquiriu o prédio, os equipamentos e contratou os primeiros funcionários. Sabia que no dia 5 de dezembro de 1980, depois de um período de testes, a tão esperada Rádio Capinzal iniciou as suas transmissões. Mesmo sendo uma rádio comercial, o lucro não era o seu maior objetivo. Em primeiro lugar vinha a defesa dos interesses da região e a prestação de serviços à comunidade. Durante 20 anos, a sede da emissora permaneceu nos altos da 15 de novembro. O grupo de empresários alternou-se na direção da emissora até o final da década de 90. Nesta época o controle acionário da Rádio Capinzal foi adquirido por novos sócios, e, no dia 5 de dezembro de 2000, foram inaugurados os novos e modernos estúdios na Rua Carmelo Zócoli, onde se apresentou, ao estado de Santa Catarina, uma das mais modernas estruturas radiofônicas da época. Outro fato marcante na recente história da Rádio Capinzal foi a inauguração de um transmissor mais potente, capaz de dar um alcance ainda maior à programação da emissora. No dia 26 de novembro de 2013, a Rádio Capinzal colocava em funcionamento o novo transmissor com 5 kW de potência. Esse aumento de capacidade permitiu à Rádio Capinzal chegar a dezenas de cidades do Meio-Oeste, Planalto Sul, Alto Uruguai e Santa Catarina, e aos municípios da região Nordeste do Rio Grande do Sul. A Rádio Barriga Verde AM começou sua história em Capinzal, em 1º de maio de 1988, quando seus equipamentos começavam a chegar e ser instalados. Sua história no ar passa a ter início exatamente 2 anos após o processo de instalação de sua aparelhagem de transmissão, ou seja, no dia 1º de maio de 1990. Grandes nomes passaram por seus microfones, de radialistas a autoridades e empresários mundialmente conhecidos. A Rádio Barriga Verde de Capinzal, desde sua criação, vem marcando presença em importantes eventos. Com seus microfones, sempre abertos para a comunidade, nunca deixou de noticiar com imparcialidade jornalística, tendo isso como um de seus maiores legados. Você sabia que a Rádio Barriga Verde realizou parceria com a Rádio Gaúcha, passando assim a ser a única rádio AM do Baixo Vale do Rio do Peixe a transmitir 24 horas de programação no ar. Em 1º de julho de 2004, a Rádio Barriga Verde iniciou a programação em novo endereço, já nas novas instalações na Rua 15 de Novembro. Nesta fase, houve informatização e troca de equipamentos, de analógicos para digitais. Você sabia que em 18 de setembro de 2012, a emissora aumentou sua potência, de 1 kW, para 6 kW, e que esta mudança fez com que a emissora abrangesse toda a região, cobrindo cerca de 300 mil ouvintes, em mais de 30 municípios. Com o passar dos anos, outras rádios surgiram na cidade, com foco diferenciado, mais voltado para a programação musical, já na categoria de rádios FM.